Abel Ferreira fora dos planos da CBF. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre a busca de Edinaldo Rodrigues para um substituto de Dorival Júnior. Preciso te atualizar também sobre um déficit recorde do São Paulo em toda a sua história. Já o Flamengo está de olho em Andréas Pereira, que já passou pelo próprio Fla. Conto também que o Corinthians tem de longe a maior média de público na atual temporada. Para completar, uma empresa cobrando dinheiro do Palmeiras, o Botafogo impedido de registrar atletas pela FIFA, Lucas Paquetá e seu julgamento na Inglaterra, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Neymar, que está fora do jogo contra o Vasco no domingo. O Peixe oficializou nas últimas horas o descarte do Neymar em relação à partida de estreia no Campeonato Brasileiro. O jogador se recupera de uma lesão muscular. Já o Grêmio fez proposta de 3 milhões de reais ao Juventude pelo atacante Enio, que havia sido recentemente comprado pelo time de Caxias do Sul, com a curiosidade de que o Juventude gastou 1.200.000 e poderia praticamente triplicar esse valor. Contratação feita pelo Júlio Rondinelli, mas Juventude entendeu que não vale a pena negociá-lo por 3 milhões de reais e rejeitou a oferta do tricolor gaúcho. Por falar no Sul, quero contar que o Internacional zerou sua dívida com o Cruzeiro pelo Wesley e também renegociou um parcelamento com o Palmeiras pelo Bruno Tabata. Resta agora que o Colorado se acerte com o Flamengo pelo Thiago Maia. A dívida com o Fla é de 700 mil euros. Para completar o giro de notícias, contar que o Curitiba anunciou a contratação do volante Alisson, ex-Atlético, que chega por empréstimo até o fim da temporada. Já o Clube Atlético Mineiro ainda não aceitou a oferta do Fortaleza para a liberação imediata de Daverson. Centroavante de 33 anos de idade seria envolvido numa troca, com o Pochettino chegando à cidade do Galo, mas dentro do Atlético não há um consenso em relação ao meia argentino. Agora o Atlético precisa ser convencido com dinheiro por uma proposta do Fortaleza. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, que é desde a semana passada julgado na Inglaterra. Existe a possibilidade dele ser banido do futebol, ou seja, nunca mais atuar profissionalmente. Essa é a pedida da Federação Inglesa durante o julgamento. Tudo porque o Paquetá é acusado de forçar 4 cartões amarelos em benefício de apostadores da sua família lá no Rio de Janeiro. Apostas que variavam entre 30 e 300 reais. Tem uma novidade importante. O Paquetá conseguiu que o técnico David Moyes, que trabalhou com ele no West Ham e hoje comanda o Everton, testemunhasse a favor do meio atacante brasileiro. David Moyes, por exemplo, vai lembrar de um episódio que aconteceu em uma das partidas com suspeita de cartão forçado. Foi num confronto contra o Bournemouth que terminou empatado em 1-1. David Moyes vai depor e falar que o Paquetá havia pedido para não participar desse jogo, porque ele tinha negociações avançadas com o Manchester City. Acontece que o Moyes foi até o quarto do Paquetá e pediu para que ele fosse escalado, porque seria importante para o time. Paquetá, bem próximo da hora do jogo, acabou entrando em campo e isso faz o Moyes entender de que não houve nem tempo para que ele combinasse qualquer tipo de situação com seus familiares. Só para completar, é importante lembrar que o Paquetá, se punido na Inglaterra, deve cumprir essa punição por todo o planeta, ou seja, se ele for banido por lá, não vai poder jogar no Flamengo, na China, nem em qualquer outro canto do mundo. Hora de falar sobre o Botafogo, que está temporariamente impedido de registrar novos atletas, punição imposta pela FIFA nessa semana por causa de uma dívida botafoguense com o Guarani do Paraguai. A dívida é de 2.600.000 pela compra de Segovinha. Cansado de não receber a grana, o Guarani do Paraguai foi até a FIFA e conseguiu a condenação do Botafogo, que assegura que fez o pagamento nessa quarta-feira. Até por isso, é natural que depois que as burocracias forem cumpridas, o Botafogo seja retirado da lista de clubes punidos com o fair play financeiro, ou melhor, com o transfer ban. Esse transfer ban impede, por exemplo, que o Botafogo registre atletas, momento delicado da temporada, com a permissão de janela por aqui. Se essa punição seguir valendo, o Botafogo não vai poder registrar eventuais reforços. Só é importante lembrar que, apesar de ser uma SAF das mais ricas e que mais investem, o Botafogo de John Textor tem atrasado pagamentos para muita gente. São vários os empresários brasileiros e do exterior que reclamam da falta de pagamento.
Botafogo que também andou atrasando alguns vencimentos, especialmente com luvas para atletas e com compras de jogadores de outros clubes. Hora de falar sobre o Palmeiras, que está sendo cobrado na justiça por uma empresa chamada Onverso. E essa pendência tem a ver com um acordo recentemente anunciado. Nessa quarta-feira, o Verdão, com pompa e circunstância, anunciou patrocínio com o grupo Fictor, que vai estampar sua marca nas costas da camisa do time masculino e feminino a um custo de 25 milhões de reais por ano, fixos, além de outros 5 milhões de reais em bônus. Acontece que, de acordo com a Onverso, a empresa participou de toda a intermediação do acordo, mas foi retirada do negócio assim que o acordo foi fechado. E a CEO da empresa reclama de forma específica com Everaldo, que é o chefe de marketing do Palmeiras. A alegação do Everaldo é de que ele vinha sendo cobrado internamente por só conseguir achar patrocínios com a ajuda de intermediários e que nesse caso específico ele não poderia pagar comissão para a empresa. A Onverso se defende alegando que há uma série de provas que mostram que ela cuidou de toda a intermediação do acordo entre o clube e o grupo Fictor. Só para completar, saindo um pouquinho dessa parte mais burocrática para falar sobre campo e bola, Palmeiras enfrenta o Corinthians na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, precisando de vitória por 2 gols para se sagrar campeão. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para pênaltis, onde a coisa não tem funcionado muito bem, especialmente desde que Everton se tornou titular do Palmeiras. Foram 10 decisões por pênaltis e o Palmeiras terminou com vitória em apenas 2 delas. Na final do Campeonato Paulista de 2020, justamente contra o Corinthians, e nas quartas de final da Libertadores de 2022 contra o Atlético Mineiro. Em todos os outros casos, o Palmeiras saiu da disputa por pênaltis derrotado. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem de longe a maior média de público entre clubes brasileiros no futebol de 2025. O Timão tem até aqui 44 mil torcedores por partida nos seus 10 jogos em casa, ou seja, 440 mil pessoas na Neoquímica Arena. O jogo dessa quinta-feira vai até aumentar essa média, porque todos os ingressos à disposição foram negociados. O que mais chama atenção é que o Corinthians está bastante distante do segundo colocado, o Cruzeiro, com média de público de 30.797 torcedores em 5 jogos como mandante. O Flamengo é o terceiro com 30.044 torcedores, o Palmeiras o quarto com 29 mil, o Grêmio é o quinto com 28.900, São Paulo é o sexto, 28.700, o Bahia é o sétimo com 28.600. Na sequência aparecem o Internacional em oitavo, o Santa Cruz em nono e o Atlético Mineiro fechando o top 10. Bora falar agora sobre o Flamengo, de olho mais uma vez em Andréas Pereira. Informação da tarde dessa quinta-feira dá conta de que o rubro-negro, buscando um meia para disputar a posição com a Arrascaeta, vê no Andréas Pereira alguém de boa oportunidade. Meio-campista de 29 anos que passou pelo Fla entre 2021 e 2022 na oportunidade, 53 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele ficou muito marcado por uma falha na final da Libertadores que garantiu o título ao Palmeiras. Até por isso não foi comprado junto ao Manchester United em uma operação de 10 milhões de euros. O Fulham, muito esperto, fez a compra e transformou o Andréas Pereira em titular absoluto. Agora que o Flamengo vendeu o Alcaraz para o Everton, numa operação de mais ou menos 110 milhões de reais, a ideia é utilizar parte dessa grana para fechar a compra em definitivo do Andrés, que pertence ao Fulham e tem contrato até junho de 2026. O Andrés está avaliado em 20 milhões de euros e é titular absoluto por lá. Ele já havia declarado em outras entrevistas a sua vontade de voltar a jogar no Brasil, especialmente para apagar essa imagem ruim deixada depois na falha na decisão contra o Verdão. Hora de falar sobre o São Paulo com prejuízo histórico, o maior de sua história. Nas últimas horas, membros do Conselho Deliberativo receberam números da temporada passada e o São Paulo, em 2024, registrou um prejuízo de 289 milhões de reais. Isso significa que o tricolor gastou quase 300 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. Nunca desde que foi fundado, São Paulo havia registrado números tão ruins. Entre outras consequências, um valor recorde também da dívida, que hoje gira na casa dos 969 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. São Paulo em crise total, a pior fase do ponto de vista financeiro de todos os tempos do tricolor.
que tem tentado buscar uma série de receitas novas, incluindo a captação de dinheiro via FDIC. O acordo com Evangelos Marinax, que vai aportar cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos, também pode ajudar a mudar essa drástica situação. É também por isso que o São Paulo não contratou jogadores com compra de direitos econômicos nessa janela de janeiro. Vai ser assim na metade do ano e também na janela de janeiro de 2026. Só para arrematar, com todas essas alterações, o São Paulo afirma a seus conselheiros que projetam um superávit de 44 milhões de reais no ano de 2025. Mas, a julgar pelos últimos anos, não dá para imaginar algo positivo. Tricolor, no período de 2021 a 2024, acumula um déficit de 429 milhões de reais. Foram 289 milhões de prejuízo no ano passado, 62 milhões de prejuízo em 2023, superávit de 37 milhões em 2022 e um outro prejuízo de 106 milhões de reais em 2021. Bora fechar o vídeo para falar sobre seleção brasileira e a busca do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, por um substituto para Dorival Júnior. A CBF já se decidiu por um técnico estrangeiro. Estão descartados nomes como Mano Menezes, como Rogério Ceni e por aí vai. Qualquer treinador brasileiro que você pensar, Renato Gaúcho, Tite, nenhum deles faz parte da lista de possíveis alvos. A opção é por um treinador estrangeiro. A ideia do Edinaldo é não fazer mais testes, até porque as experiências com Dorival Júnior e Fernando Diniz foram extremamente mal sucedidas. E aí que começam a surgir outros nomes: Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira. O nome do Abel a gente pode riscar do mapa. Consegui apurar com pessoas próximas ao Edinaldo que o treinador do Palmeiras não faz parte dos planos. Apesar de ser estrangeiro e extremamente vencedor no futebol brasileiro, a avaliação interna é de que ele não oferece o pacote que a CBF precisa, do ponto de vista tático, mas também comportamental. Vale a lembrança de que antes de contratar Dorival Júnior, o Abel já era uma alternativa, mas nem sequer foi cogitado pela CBF. Pois bem, Carlo Ancelotti é o plano A. O técnico italiano do Real Madrid foi consultado nas últimas horas e acenou com um sim, mas ele disse que não pode assinar um pré-contrato e que o Brasil precisaria esperar até o fim do Super Mundial de Clubes, que acaba em julho. Com um detalhe importante: sem a garantia de que em julho ele toparia se mudar para a seleção brasileira. E é isso que faz com que Jorge Jesus vá ganhando chances, especialmente porque o técnico português do Al Hilal adoraria trabalhar na seleção e já deixou claro que abre mão da disputa do Super Mundial de Clubes pelo time saudita para comandar o Brasil na data FIFA do mês de junho, quando o Brasil enfrenta fora de casa o Equador e dentro de casa a seleção paraguaia. A insistência vai ser no Ancelotti, mas se o técnico italiano não der garantias de que será o treinador brasileiro na metade do ano, pode acabar sobrando para Jorge Jesus, que tenta melhorar a sua situação com o jogador Neymar. Venho contando para vocês nos últimos dias sobre uma treta pesada que existiu entre o Neymar e o JJ antes da vinda do craque pro futebol brasileiro. Neymar, na frente de outros atletas, chamou o Jorge Jesus de traíra e disse ou lembrou ao JJ de que o mundo daria voltas e que o sonho do Jorge Jesus de treinar a seleção brasileira poderia ser impedido exatamente por conta de uma restrição imposta pelo Neymar. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para contar qualquer novidade para vocês. Combinado? A partir das 7 tem live do Nicola para responder as perguntas. Não esquece, abraço, deixa like, se inscreve no canal, tchau. Bomba no Botafogo. Torcida está em êxtase com anúncio surpreendente. Atenção, torcedor do Glorioso. Uma notícia bombástica acabou de cair como uma bomba nos bastidores do Botafogo e está deixando a torcida completamente louca. O que foi anunciado recentemente pode mudar completamente os rumos do nosso time nesta temporada, e se isso realmente acontecer, o Glorioso pode dar um passo gigantesco rumo à glória. Mas antes de revelar essa informação que está deixando todo mundo de queixo caído, já aproveita e se inscreve aqui no Glorioso News. Ativa as notificações e deixa o seu like, porque só assim você fica sempre atualizado sobre tudo o que acontece no Botafogo. Agora segura a emoção e vamos para essa bomba. Carboneiro no Botafogo? O que está acontecendo? Se você acompanha as redes sociais, já deve ter visto os torcedores do Botafogo em polvorosa com uma notícia que pode ser o divisor de águas do clube. Nomes de peso começaram a surgir nos bastidores e um deles está chamando muita atenção. Estamos falando de Johan Carboneiro, o atacante colombiano que atualmente defende o Internacional.
E o que torna isso ainda mais impactante? John Testor, o presidente do clube, está pessoalmente envolvido nas tratativas para trazer o jogador ao Botafogo. Sim, ele mesmo. Se tem um nome que pode transformar esse negócio em realidade, é o do próprio dono da SAF Alvinegra. E não para por aí. Renato Paiva, técnico do Glorioso, já demonstrou grande interesse na chegada de Carboneiro. O comandante botafoguense enxerga o jogador como uma peça fundamental para o esquema tático da equipe, agregando velocidade, drible e muita ofensividade ao time. Torcida pressiona o clube para fechar logo. E se você acha que isso passou despercebido pela torcida, está muito enganado. A fiel botafoguense já tomou conta das redes sociais exigindo que o clube haja rápido e feche esse reforço de peso. O clamor popular é gigantesco, e a diretoria já começa a sentir a pressão para acelerar as negociações. A chegada de Carboneiro poderia ser o que falta para o Botafogo engrenar de vez e brigar no topo das competições. A torcida já imagina o atacante colombiano vestindo o manto alvinegro e fazendo estragos na defesa adversária. E aí, será que esse reforço vai acontecer? A verdade por trás da notícia. Agora vem a grande pergunta: Carboneiro já está fechado com o Botafogo? A resposta, por enquanto, é não. Mas os rumores ganharam tanta força que o nome do jogador se tornou um dos mais falados no mercado da bola. Até o momento não há confirmação oficial de um acerto, mas a especulação está crescendo como nunca. E diante de toda essa movimentação, será que John Testor vai ouvir o clamor da torcida e acelerar essa negociação? Será que Renato Paiva pode pressionar a diretoria para que Carboneiro seja, de fato, o novo reforço do Glorioso? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa, essa novela ainda vai dar o que falar. E agora eu quero saber de você, torcedor do Botafogo. Você acha que Carboneiro seria um grande reforço para o time? Acha que o clube deve investir nessa contratação? Comenta aqui embaixo e participa dessa discussão. E antes de sair, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Glorioso. Vamos juntos rumo ao topo. Botafogo é gigante.